O líder do PT no Senado, Paulo Rocha, disse que o texto da PEC do estouro deve ser apresentado em plenário hoje à tarde. Segundo ele, a nova versão prevê 175 bilhões de reais fora do teto de gastos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a economista sênior da LCA Consultores, a Thaís Zara. Thaís, obrigada por falar com a gente, uma ótima tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Thaís, quando a minuta da PEC foi apresentada, na semana passada pelo vice-eleito Geraldo Alckmin, no valor de 175 bilhões, gerou uma reação enorme no mercado financeiro. Esse valor, se mantido, o que pode acarretar? Então, acho que são vários aspectos que preocupam, tá? Não é só a questão do valor em si, é a forma como a PEC foi apresentada, né? Então, a forma de você retirar o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, de dentro do teto de gastos, e aí com isso você teria uma licença para, enfim, acabar aumentando esse valor sem nenhum tipo de amarra. E o prazo, né? Quer dizer, inicialmente isso valeria para 4 anos, para os 4 anos de governo. Então, assim, além de ser um valor mais alto do que o mercado esperava, sem muitas amarras e não traria a necessidade de uma rediscussão do arcabouço fiscal, quer dizer, não traria nenhum tipo de perspectiva de quando é que a gente voltaria a ter uma dívida em relação ao PIB, que no fundo é essa grande preocupação, se a gente vai ter uma trajetória sustentável da dívida pública em relação ao PIB. Então, se você não tem essa discussão, né, com esse tipo de arcabouço que deixa muito aberto, isso acaba preocupando os mercados. Preocupando no seguinte sentido: a dívida pública pode crescer de uma forma descontrolada, né? Porque você tem gastos que vão se manter mais elevados por muito tempo, e nesse tipo de discussão você não traz nenhum tipo de aumento de carga para contrabalançar isso. Então, você poderia ter essa trajetória explosiva. Com uma trajetória de dívida explosiva, aumenta o risco Brasil, a percepção de que os investidores vão pedir juros mais elevados para financiar essa dívida, e aí a gente tem uma desvalorização dos ativos brasileiros de uma forma geral, câmbio, bolsa de valores. Então, acho que essa é a grande preocupação do mercado, quer dizer, a forma, o prazo e o valor. Se a gente tiver uma PEC aprovada aí um pouco mais desidratada em relação ao que a gente viu apresentado, acho que ali até um valor de 100 e poucos bilhões, tá? Não muito, nada que vá acima de 150 bilhões, ali intermediário, mais perto de 100, 125, acho que os mercados ainda conseguem absorver relativamente bem, porque já se sabia, né? A gente já sabia que isso seria necessário, né? Todos os principais candidatos trouxeram a promessa da manutenção do Auxílio Brasil em R$600, e com essa promessa a gente já sabia que seria necessário fazer algum tipo de mudança no teto de gastos para permitir esse pagamento a partir do ano que vem. A grande dúvida aí que abalou os mercados foi justamente o tamanho dessa licença para gastar, desse waiver, né? E ao mesmo tempo a forma como isso tomou e o prazo também acabou assustando aí os investidores. Ô Thaís, em uma participação em um evento, o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse, entre aspas, a situação fiscal de 2023 é relativamente simples, porque diz que provavelmente o governo Bolsonaro entregue a gestão com superávit e que farmácia popular, merenda escolar, tudo cabe em uma PEC bem formatada. Na tua visão, na tua análise, o ministro da Economia está viajando ou ele tem razão? Olha, se você realmente só fizer questão de colocar o Auxílio Brasil em R$600 enfim, recompor alguns programas pontualmente, 100 bilhões seria ok para você fazer isso e até trazer ali algum aumento real de salário mínimo no ano que vem, tá? Então, realmente, com 100 bilhões você, teoricamente, conseguiria trazer isso. Mas, de todo modo, você tem ali um saldo de precatórios que foi adiado, que em algum dia você vai ter que lidar com isso, né? Você tem uma piora das contas públicas já contratada para o ano que vem, independente do que você fizer com a PEC do estouro, né, a PEC de transição,
porque a gente vai crescer menos no ano que vem, vai ter uma inflação mais baixa, isso significa menos arrecadação, menos impostos. Então, obviamente, o que o governo vai ter para pagar as suas contas é menor, né? Ao mesmo tempo, você vai gastar mais com juros, porque a gente viu a taxa Selic subindo bastante para controlar a inflação, enfim, tem também percepção de risco envolvida aí na taxa de juros. Então, independente de qualquer coisa, no ano que vem a gente já tem uma situação fiscal mais difícil. A gente já teria que lidar com isso de qualquer maneira, tá? Então, o fato de você ter um superávit esse ano não é um sinal de que ano que vem será fácil. Tá? Então, acho que é bom a gente lembrar e ter isso sempre em mente. Agora, em relação aos pontos, né, que vão ser levados em consideração, que a gente chegou a citar aqui no comecinho, sobre a PEC, né? Então, tem alguns pontos que, como o prazo e o valor, e, claro, também outros aspectos como a nomeação do ministro da Fazenda. Ontem, a Priscila Yazbek até trouxe uma apuração aqui de bastidor, dando conta de que o nome de Fernando Haddad poderia ser um dos indicados para ocupar essa pasta. Não é um nome técnico, o que preocupa também o mercado. Precisa ver qual vai ser a postura do ministro a partir do momento em que ele for, de fato, anunciado. Mesmo sendo um nome mais político, se vier acompanhado de um discurso mais comprometido com a consolidação fiscal, com a responsabilidade fiscal, sinalizando que vão buscar mudar o arcabouço a partir do ano que vem, para a gente conseguir vislumbrar uma trajetória de estabilização e, quiçá, redução da dívida, talvez possa receber ali algum benefício da dúvida. Claro que, sendo um nome político não técnico, vai demorar mais tempo para ganhar a confiança do mercado. Isso dependeria muito de você ir entregando resultados para, enfim, conseguir ganhar essa confiança. Um nome mais visto como mais técnico, como mais fiscalista, obviamente teria ali uma confiança maior já de cara, né? Então, você pode ter um nome político demorando um pouco mais a conquistar essa confiança do mercado. Thaís, eu ouvi uma fala de um representante do mercado falando que em momentos de crise podem ser momentos em que os investidores possam ganhar mais dinheiro ao investir, né, por exemplo, no Tesouro, em renda fixa, justamente por conta dos juros que são elevados aqui no país. Agora, de que forma que isso vem como um rebote para a população em geral? Ou de que forma que isso provoca, ou essa instabilidade acaba que aquele rendimento ali, ele vai sendo comido do lado de cá? Como que funciona essa balança? Então, no momento a gente tem, de fato, os rendimentos subindo bastante, justamente porque existe essa incerteza. Então, esse rendimento mais alto, ele está refletindo um risco mais alto. Tá? Então, nesse momento de risco mais elevado, quem tem necessidade de um recurso mais rapidamente, obviamente, tem que evitar os riscos, né? Se manter ali nas aplicações que são menos voláteis. E, por outro lado, o que esse risco tá representando, né? Quer dizer, você pode ter uma inflação, de repente, mais alta no futuro, né? É a percepção dos investidores de que talvez você precise ter uma inflação mais alta para fechar a conta, ou, por outro lado, que você precise de, realmente, juros mais elevados, né? Como eu disse, conforme a dívida vai crescendo e ela está numa trajetória percebida como explosiva, os investidores vão exigindo taxas cada vez maiores. Então, apesar da gente poder ver taxas que hoje pareçam atrativas, se a gente não tiver uma trajetória de estabilização do endividamento do governo, talvez a gente venha a ter taxas ainda maiores no futuro. E aí, uma pessoa que eventualmente acabou aplicando hoje pode, nessa volatilidade, acabar perdendo um pouco mais adiante. Então, sempre vale a pena pesar aí os riscos, né? E claro, né, quando estiver montando a carteira, você tem que pensar no seu prazo, né, na necessidade, na volatilidade que os ativos oferecem. É sempre bom pesar tudo isso. Muito bem, a gente conversou ao vivo com a economista sênior da LCA Consultores, Thaís Zara. Thaís, muito obrigada pela sua entrevista. Uma ótima tarde. Até mais. Eu é que agradeço. Boa tarde.